Imagine viver em uma sociedade onde uma simples escolha no silêncio da noite poderia custar sua vida. Em Roma, o adultério não era apenas um deslize moral, mas um crime mortal que podia transformar amantes em cadáveres no mesmo instante em que eram descobertos. Um marido tinha o poder de matar sua esposa e o amante com as próprias mãos, e ainda ser considerado justo diante da lei, desde que o fizesse no calor do flagrante. Já pensou? Uma traição não era apenas um drama de casal, mas uma questão de honra e de sangue. Mais do que isso, sob o imperador Augusto, essa intimidade proibida deixou de ser um segredo de alcova para se tornar um crime contra o próprio Estado. O leito conjugal passou a ser um campo de batalha política e a vida privada um espetáculo de punições públicas. Mas como um ato de paixão pôde se transformar em arma de poder dentro do maior império da Terra? Se essa revelação já mexeu com você, imagine o que ainda está por vir. Essa história vai te mostrar um lado de Roma que poucos conhecem. Então, antes de continuar, fortaleça este vídeo com o seu like e se inscreva no canal. Isso não só ajuda o YouTube a recomendar este conteúdo para mais pessoas, como também garante que você não vai perder as próximas histórias ocultas que eu vou revelar aqui. Clique agora. É rápido, gratuito e faz toda a diferença para que este conhecimento chegue ainda mais longe. Antes de Augusto transformar o adultério em uma questão de Estado, ele já era um campo minado dentro das famílias romanas. A lei romana antiga não tratava o adultério como crime público, mas como um ataque direto à honra familiar. O marido tinha a autoridade absoluta sobre a esposa. Se a surpreendesse nos braços de outro homem, podia matá-la imediatamente. Mas havia regras cruéis até para esse ato. O assassinato só era legítimo se acontecesse dentro da casa, no exato momento do flagrante e diante de testemunhas, para que não fosse visto como premeditação. O pai também possuía esse direito sobre a filha casada, um reflexo da mentalidade romana em que a mulher era sempre propriedade de alguém. Primeiro do pai, depois do marido. Mas havia um detalhe sombrio. A vida do amante não tinha o mesmo peso. Se fosse escravo ou de classe baixa, sua morte era tolerada. Porém, se fosse de família influente, tudo mudava. Aí surgia a hipocrisia. Honra de uns valia mais do que a de outros. O destino do amante dependia menos do crime e mais da sua posição social. Se fosse um escravo, gladiador ou alguém de classe inferior, o marido podia matá-lo sem medo de represália. Mas se o amante fosse um senador, um general ou membro da elite, a lei mudava de tom. O marido era aconselhado a não derramar sangue para evitar guerras familiares. Nesse caso, a punição se tornava espetáculo de humilhação. Açoites em público, exposição ao ridículo, cicatrizes que não eram apenas físicas, mas sociais. Essa seletividade mostrava como Roma, mesmo quando falava de moralidade, nunca deixava de lado sua verdadeira religião, o poder. O adultério era menos sobre fidelidade e mais sobre controle. Quem tinha influência escapava. Quem não tinha, pagava com dor ou com a vida. Essa incoerência abriu espaço para um imperador reescrever as regras. E quando Augusto decidiu agir, o leito conjugal virou palco de política e moralidade estatal. Mas, será que ele próprio seguiu as regras que criou? No ano 18 a.C., Augusto decidiu que Roma precisava ser purificada. Seu império crescia, mas ele temia que os costumes se dissolvessem na decadência. Assim nasceu a Lex Iulia de Adulteris Coercendis, a famosa Lei Júlia contra o adultério. Pela primeira vez, a traição deixou de ser um assunto doméstico e passou a ser considerada um crime contra o Estado. A lógica era simples. Se a família era a base de Roma, qualquer ameaça à sua estabilidade era uma ameaça ao próprio império. O marido já não podia escolher entre perdoar ou punir.
Agora era obrigado a denunciar a esposa adúltera sob risco de ser acusado de conivência. E as penas não eram brandas. Os amantes podiam ser exilados para ilhas diferentes e ter seus bens confiscados. O direito de matar foi limitado, mas a vergonha se tornou pública. Augusto transformou a intimidade em ferramenta política, mas seria ele capaz de aplicar sua lei até mesmo dentro de sua própria casa? O destino provaria que a lei Júlia não era apenas para o povo, mas também para o sangue imperial. Júlia, a filha de Augusto, separada de Tibério, mergulhou em romances proibidos com homens poderosos de Roma, incluindo Júlio Antônio, filho de Marco Antônio. Quando os casos vieram à tona, o imperador não hesitou. Aplicou a própria lei contra sua única filha. Júlia foi banida para a ilha de Pandatária, um exílio frio e cruel, longe dos luxos e intrigas da capital. Esse episódio chocou Roma, mas também expôs a ferida aberta. Se até a filha do imperador podia ser punida, quem estaria a salvo? No entanto, havia ironia nisso. Augusto, que pregava a moralidade pública, era acusado de manter casos extraconjugais em segredo. A lei, que deveria refletir virtude, começava a se mostrar como uma arma de propaganda, usada para afirmar o poder de quem a impunha. E essa hipocrisia só cresceria nos séculos seguintes. Apesar de toda a rigidez da lei Júlia, Roma carregava um padrão moral desigual. Para as mulheres casadas, o adultério era um crime grave, capaz de destruir sua vida, seus bens e sua honra. Já para os homens, a história era bem diferente. Um marido podia se deitar com escravas, prostitutas ou mulheres solteiras sem que isso fosse chamado de adultério. A lei fechava os olhos para seus prazeres, desde que não envolvessem a esposa de outro cidadão. Ou seja, a fidelidade era exigida apenas das mulheres, transformando seus corpos em símbolos de honra familiar e estatal, enquanto os homens desfrutavam de privilégios silenciosos. Essa hipocrisia corroía a própria ideia de justiça. A lei de Augusto parecia mais um mecanismo de controle social do que um verdadeiro resgate da moralidade. Mas essa contradição levantava uma questão inevitável. Se a lei não era justa, por que tantos ainda a temiam? Com o tempo, a lei Júlia mostrou sua verdadeira face. Mais do que preservar a moral, ela servia como instrumento político. Senadores e generais que ousavam desafiar Augusto podiam ser acusados de adultério e rapidamente exilados ou desmoralizados diante de Roma. A lei se transformou em uma espada invisível, usada seletivamente para eliminar inimigos e controlar aliados. Entre a elite, muitos seguiam mantendo amantes, mas bastava cair em desgraça com o imperador para que suas relações secretas se tornassem públicas e fatais. A população assistia perplexa. A mesma regra que esmagava uns, ignorava os deslizes de outros. Roma, que se dizia guardiã da virtude, cultivava na prática um teatro de conveniência. Era impossível não se perguntar: a lei realmente servia à moralidade? Ou era apenas mais uma máscara para o poder? O paradoxo era gritante. Enquanto Augusto se apresentava como guardião dos costumes e defensor da pureza familiar, sua própria vida estava longe de ser impecável. Rumores de casos extraconjugais cercavam o imperador e muitos em Roma viam nisso a prova da hipocrisia estatal. Como aceitar que a filha fosse exilada sob o peso da lei, enquanto o próprio legislador desfrutava de prazeres proibidos? Esse contraste corroía a credibilidade da lei e revelava um traço marcante da sociedade romana. A moral pública nunca coincidia com a moral privada. O adultério, em vez de ser combatido, tornava-se combustível para intrigas políticas, vinganças pessoais e discursos de poder. Roma descobria na prática
que suas leis não refletiam a justiça, mas sim a conveniência. Ainda assim, o peso simbólico da lei permaneceu vivo, inspirando mudanças que alcançariam até mesmo séculos depois. Mas que futuro aguardava essa legislação sob novos imperadores? Séculos depois, no reinado de Justiniano I, o adultério voltou ao centro do debate jurídico. Diferente de Augusto, Justiniano levou a lei a extremos ainda mais duros. Ele reintroduziu a pena de morte em certos casos, permitindo que o marido matasse o amante se fosse surpreendido dentro da própria casa. Já a esposa, se morta, não redimia o marido. Ele seria punido com o exílio. Ao mesmo tempo, a lei reconheceu algo inédito: o direito da mulher pedir divórcio se o marido fosse adúltero. Era uma mudança significativa, mas ainda marcada pela desigualdade. A aplicação da pena se tornou mais severa e, em muitos aspectos, mais cruel. A união conjugal, que deveria simbolizar afeto, continuava sendo tratada como uma arena de poder, controle e castigo. Roma já não era mais a mesma, mas a sombra da lei de Augusto ainda pairava sobre o império. A história do adultério em Roma revela mais do que leis severas. Expõe a alma contraditória de um império. O que começou como defesa da honra familiar virou arma política, e aquilo que deveria proteger valores acabou revelando hipocrisia. Mulheres foram esmagadas por regras que não se aplicavam aos homens, e até mesmo a filha de um imperador pagou o preço de servir como exemplo público. Do direito de matar à pena de exílio, das humilhações em praça pública às manipulações de poder, o adultério deixou de ser apenas uma paixão proibida para se tornar palco de controle social. No fim, a pergunta que ecoa é esta: Roma queria realmente proteger a moral ou apenas reforçar o poder de quem ditava as regras? A resposta talvez esteja nas ruínas que ainda hoje lembram que impérios caem, mas suas contradições sobrevivem. Agora que você já descobriu um segredo oculto sobre a Roma antiga, eu peço algo simples em troca. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Esse gesto é pequeno para você, mas transforma totalmente o alcance do nosso trabalho, permitindo que mais pessoas também conheçam essas histórias que estavam esquecidas. Ao apoiar este canal, você faz parte dessa missão de revelar verdades que podem mudar a forma como enxergamos o passado e até mesmo o presente. Então retribua agora, curta, inscreva-se e venha comigo nessa jornada de transformação do conhecimento.